Eu acho que até tem uma imagem das 7 trombetas pra gente ver aí, se ele colocar lá. Você falou certo, correto. As trombetas na Bíblia, elas têm um sentido de anúncio. Quando um exército ia atacar o outro, primeiro anunciava com a trombeta, e aí a gente vê, é uma imagem de inteligência artificial, é claro, mostrando que cada vez que uma trombeta de Deus soa, algo acontece na Terra. Então eu estava falando aqui. Agora imagina isso, se acontecer uma trombeta poderosa que o mundo inteiro escuta, vai ser de arrepiar o negócio. Mas pior que eles não vão escutar desse jeito, esse que é o ponto. Não. Deus está falando de outra forma. Aliás, eu vou lembrar agora o autor que falou, o C.S. Lewis, falava que muitas vezes... O escritor de Nárnia, né? De Nárnia, exatamente. Que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. Poxa. É o megafone de Deus para o mundo que está ensurdecido. Então, essas trombetas não soam mais como uma trombeta, elas soam através das catástrofes que as pessoas não param para analisar. E aí vem aquele ponto que eu comecei a falar e não desenvolvi. A diferença do Deus do Antigo Testamento para o Novo. Que teve um cara chamado Marcião, herege, que lá no passado ele falava que havia o Deus dos Hebreus e o Deus do Novo Testamento. E ele odiava. Até o Novo Testamento ele só aceitava mais ou menos uma parte do Novo Testamento, nem todo o Novo Testamento. E até hoje tem pessoas que pensam assim: o Antigo Testamento acabou, caducou, esse Deus era perverso. O Deus bom, o Deus do Novo Testamento é Jesus. Gente, em primeiro lugar, isso para mim não faz o menor sentido, porque Jesus, em toda a sua pregação, ele fala que ele veio revelar o Pai. Então, das duas, uma. Se ele veio revelar o Pai, e Jesus em nenhum momento desautorizou o Antigo Testamento, nem falou que estava ultrapassado, ele falou bem claro: não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. E cumprir não é no sentido de cumprir, acabou, não tem mais nada para fazer, não, porque ele continua dizendo, ele continua: ainda que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais cairá da lei até que tudo se cumpra. Aquele que menosprezar o menor dos mandamentos e assim ensinar os homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os ensinar e guardar será considerado grande no reino dos céus. Então, qualquer pregação, eu falo isso com muita convicção, que tente anular o Antigo Testamento, que fala que ele é ridículo, que é uma revelação estúpida, que já está ultrapassada, caduca, ele não está entendendo o que Jesus falou em Mateus 5,17. Que Jesus deixou bem claro: eu não vim anular essa lei. Ele veio cumprir, mas cumprir, repito, não é no sentido que agora que cumpriu, então agora pode fazer o que quiser, você entendeu? Não existe isso. É como se você falasse com o Noah assim: Noah, papai não está transgredindo as leis de trânsito, não. Ele veio para cumprir. Agora que papai cumpriu, você pode transgredir. Não existe isso. Vim para seguir. Eu vim para seguir, para você ser o modelo. E eu falo com você tem que seguir como eu estou seguindo. Por minha graça, é claro, que por nós mesmos nós não podemos. E esse Deus do Antigo Testamento, ele ama tanto como o do Novo. E o do Novo é capaz de se irar tanto quanto o do Antigo. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente leu sobre o sexto selo, eu vou relembrar uma coisa aqui. Fala assim, olha: e disseram aos montes: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Cordeiro é o animal mais fofinho que tem, né? Mas esse cordeiro aqui pode ficar irado. Esse cordeiro pode ficar irado. Então, Cristo no Novo Testamento, ele também se ira. Você tem no Novo Testamento Jesus com o chicote expulsando os vendilhões do templo. Você tem Ananias e Safira caindo fulminados diante dos apóstolos porque mentiram. Tá certo? Você tem Cristo no Novo Testamento guerreando contra o mal. E você tem no Antigo Testamento Deus falando: com amor eterno eu amei você, por isso com benignidade eu atraí você. Então, as pessoas hoje pensam assim: é tudo ou nada. Se Deus é amor, então ele não pode ficar irado. Deus não julga ninguém. Isso é mentira. Deus é amor. Deus é amor. Não, Deus é amor, mas ele também é justiça. Compreende a questão? Deus não vai levar ninguém para o céu na marra. Então, se a pessoa não quer, ela vai enfrentar o que é o não Deus. A partir disso, então, eu entendo que essas trombetas, elas são a maneira de Deus falar ao longo da história: meu juízo está vindo, meu juízo está vindo. Nesse sentido, é interessante que quando a gente vai para Mateus capítulo 24, que eu fiz menção aqui, onde Jesus também tem a profecia do que iria acontecer no fim do mundo, Mateus 24 diz assim, olha, eu vou ler para vocês. E aqui eu volto na primeira fala que nós tivemos no podcast de hoje.
Jesus estava, Mateus capítulo 24, versos 13 em diante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Caramba. Então guerra não é sinal seguro da vinda de Jesus. Não é, mas ainda não é o fim. Mas ele continuará dizendo. Mas ele continua. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. No grego, esse princípio das dores, eu estou com o Novo Testamento grego aqui, são as dores de parto, quando a mulher está para dar à luz. As internautas que estão nos assistindo aí, que são mães, podem dar o seu no chat aí, pode falar a sua experiência. Eu não sei como é que foi com a sua esposa, mas eu conheci mulheres que tiveram contração de parto. Entre a primeira contração e o nascimento do bebê, passaram 40 minutos. Houve mulheres que passaram 18 horas. Varia muito. Varia muito de mulher para mulher. Então, aqui está a contração de parto. Paulo também fala, são a contração do parto. Então, Jesus falou o seguinte: as guerras não são sinal seguro do fim, mas elas são o início das dores. Você que é pai, quando a mulher começa a ter a contração, o bebê pode nascer 1 hora depois ou 18 horas depois. Mas se você é um bom marido e precavido, você não paga para ver. É verdade, você já fica esperto. Na primeira contração, você já vai para o hospital. A mesma coisa com a história. Pode ser que essa guerra agora possa ser mais uma e ainda tem umas 50 anos de história pela frente. Mas como estamos na contração do parto, sem sensacionalismo, sem teoria da conspiração, vamos ficar ligados. Guerra e rumores de guerra. Exatamente. Aí depois disso, Jesus fala: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha a Odisseia aqui. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E falso profeta não é ateu não, tá? Falso profeta é quem está falsificando as coisas de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza que milhões de pessoas vão ser alcançadas com esses bate-papos aqui. Se somar todos os podcasts que a gente já fez e outros que vieram aqui, que você já trouxe aqui, o evangelho está espalhando. Então vai vir o fim. Tá certo? Só que as trombetas são aquele aviso. Olha, eu estou ouvindo, olha as contrações de parto, olha as contrações de parto. Quando as trombetas terminam, aí de novo a história zera. Olha o Apocalipse, sempre ele vai e zera, vai e zera. Eu acho que a metade do Apocalipse eu já consegui explicar, eu prometi que ia explicar todos. Exato. Primeiro nós temos a igreja dividida em 7 períodos, as 7 cartas, depois tem os 7 selos, e agora vem as 7 trombetas. Pá, 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 pá. Jesus está voltando, a trombeta. Aquele chofar, que é aquela trombeta de chifre de carneiro, que anunciava, você entendeu? Aí vem agora o centro do Apocalipse. Mostra o chofar aí, né? Tem um chofar aí? É com SH. É muito legal, eles tocam lá eu pena que eu não sei tocar, eu quero ainda treinar. Difícil? É difícil, quem toca tem que fazer boca dura aqui, né? E eles tocam aqui do ladinho, assim, né? É muito, muito legal, ele vai mostrar o som, e o som é tremendo aquilo ali, dá pra escutar alto, é um som muito bonito. Aí esse é um chofar, esse é feito de chifre de antílope. Eles fazem às vezes de antílope, às vezes de carneiro, e o chifre, lógico, não era assim, é que ele vai esquentando o chifre, ele vai moldando, né? E as festas religiosas de Israel eram proclamadas, inclusive tinha a festa das trombetas. Então, a volta de Jesus, a trombeta tinha um sinal, assim, algo que realmente todo mundo vai tomar consciência disso. Agora vamos para metade do livro do Apocalipse, que é onde o quiasmo vai convergir. Eu falei que ele começa aqui, olha, então nós temos 7 igrejas do Apocalipse, o Apocalipse termina com a Nova Jerusalém do céu. Certo. Depois você tem 7 selos, ele fala da volta de Jesus.
que os 7 selos parecem sinais da volta de Jesus. Depois ele fala das 7 trombetas, você tem 7 pragas. Aí tem um miolo de tudo, que é Apocalipse capítulo 12 a 14. Tá. Que vai falar de 3 personagens muito interessantes. O dragão, a famosa besta que é o anticristo, e os 3 anjos que voam no céu. Dá muito questionamento isso aqui. Então vamos lá. No capítulo 12, começa assim: viu-se grande sinal no céu. Semeia megalon. Semeia megalon. Um grande sinal no céu. E o que João viu? João fala, eu vou resumir aqui, o pessoal pode ler depois em casa na Bíblia. Ele viu uma mulher no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas na cabeça. 12 tribos? Do povo de Deus. Ah, o povo de Deus. E uma lua debaixo dos pés. Eu acho que tem uma foto da mulher aí, olha lá. Uma Isso aí, representação, de novo, né? inteligência artificial. João viu mais ou menos isso aí. Olha lá, presta atenção na mulher, os detalhes dela. Ela tem 12 estrelas na cabeça, tá bem? 12 estrelas na cabeça. Ela está vestida de sol. Aí não representa bem a inteligência artificial, mas quer dizer, ela está brilhante. É. E ela tem a lua debaixo dos pés. E olha que ela está com um barrigão ali, Tá olha. grávida. Que ela está grávida. E a Bíblia fala que ela gritava com fortes dores porque ela ia dar à luz. O que é que eu falei lá? O princípio das dores, que eram dores de contração de parto. É. Na mentalidade judaica do Antigo Testamento, a mulher sempre representou o povo de Deus. Sempre foi o povo de Deus. Há várias passagens. Por exemplo, Cantares. Olha, presta atenção nos detalhes. A mulher tinha, vamos pegar os símbolos dela. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Debaixo dos pés, A lua. a lua. E ela estava vestida de sol. Quando a gente viu os 3 sinais siderais antes da volta de Jesus, que a gente leu em Mateus 24 e também nas também, fala assim: o sol tornou-se negro, a lua não deu sua claridade, as estrelas caíram do firmamento. Exato. Os mesmos elementos estão ali. Quando a gente vai, por exemplo, a Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Salomão fala da sua amada, que para muitos é um símbolo do povo de Deus. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Tá vendo? Ou seja, os mesmos elementos. Quando você vai ao livro do Gênesis, o José do Egito, que é uma história bonita, você põe um pouquinho para mim? Claro. Obrigado. José do Egito, ele tem um sonho. Obrigado. E ele sonha com o pai, a mãe e os irmãos dele se prostrando diante dele. E no sonho ele diz que viu o sol, a lua e 12 estrelas. Tá certo? Sol, lua, 12 estrelas. Então a gente vê aqui o símbolo do povo de Deus. E a mulher sempre é o povo de Deus. Não é só no Antigo Testamento, não. A cultura cristã sempre interpretou a mulher como símbolo do povo de Deus. Tanto é que na Idade Média os teólogos católicos falavam muito do mistério da casta meretrix. Eu vou desenvolver esse assunto daqui a pouquinho. Traduzindo literalmente, casta meretrix seria a pura prostituta. Para não falar o nome feio aqui. Sim. Você entendeu? A pura prostituta. Mas é prostituta, ela não é... Ou virgem prostituta. Não faz, casta pode ser virgem também, né? Embora você tem virgo em latim, casta é aquela mulher que nunca teve relação sexual. Ou ela é casta ou ela é meretrix. Não tem como ser casta e prostituta. É as duas coisas. Por quê? O povo de Deus tem um lado dele que ele fica fiel, que é puro, e tem um lado do povo de Deus que corrompe. Por isso que fala da casta meretrix na teologia católica, que está correto. Então, no judaísmo, eles sempre entendiam que Israel iria dar a luz ao Messias. Lá no Mar Morto, fala muito isso de Israel sofrendo dores de parto para dar a luz ao Messias. E ao que tudo indica de alguns documentos judaicos e da interpretação cristã, o povo de Deus sofre dores de parto 2 vezes. Para que o Messias venha uma primeira vez e para que o Messias venha uma segunda vez. Na primeira vez ele vem humilde montado no jumentinho. Na segunda ele vem com poder e grande glória nos céus. A segunda volta de Cristo não vai ser
Do outra face, ele vai vir. Ele vai vir. Brabão. Vai vir. Até gaguejei. Brabão. Brabão. Vai Brabão. vir pra lutar. Tá certo? Brabão, né? É, brabão. Pra derrotar Pra os derrotar exércitos. tudo, exatamente. Você tá entendendo? É aquele negócio, a gente tem que tomar cuidado. Tinha um vendedor de livros que vendia livro de porta em porta, e um dia ele entrou numa casa e viu uma placa assim, cuidado, cachorro bravo. Eu não entendo, isso aqui não tem medo, não. Passou mais um pouquinho, outra placa. Se você vê até que volte, cachorro bravo. Ele andou um pouquinho, só tava aquela tarja, aquela cara do cachorro com... Ele passou as 3 placas. Quando ele andou um pouquinho, rapaz, veio um Doberman e um Rottweiler correndo lá, que o bicho nem tocava no chão. E atrás ainda vinha um vira-latinha, daquele que tem um dentinho assim, né? Quando ele viu os 3 cachorros indo, ele desesperado, ele correu, largou pasta para um lado, prospecto por outro, e a primeira árvore que ele tinha, ele subiu, e a árvore ainda tinha aquele espinheiro de Cristo embaixo, que ele rasgou todo, machucou todo, mas na adrenalina, todo machucado em cima da árvore. Quando ele chegou lá em cima da árvore, os cachorros latindo lá embaixo, ele encontrou uma 4ª placa que dizia, idiota, você foi avisado lá embaixo. Então, o Apocalipse, meus queridos, são as 3 placas. Você tá entendendo? A volta de Jesus é a 4ª. Você foi avisado. Ninguém vai ficar sem ignorante. Então, nesse aspecto aqui, essa mulher, ela sofre 2 vezes a dor de parto. Uma primeira, quando ela dá à luz ao Messias, que ele vem a primeira vez, e a segunda vez, quando ele volta com poder e grande glória. É por isso que Jesus, quando vai falar da volta dele, ele fala, tudo isso é o princípio das dores. Percebeu? Paulo também vai usar a mesma figura de linguagem, como uma mulher que está em trabalho de parto, etc. Agora, Israel deu à luz ao Messias? Deu, através de Jesus. E essa mulher, então, representa o povo de Deus do Antigo Testamento. Ou melhor, deixa eu me corrigir minha frase. Essa mulher representa o povo de Deus num primeiro momento do Antigo Testamento, dando à luz ao Messias. É por isso que, sendo Maria uma mulher judia, que Maria era judia. Maria era judia. Sendo Maria uma mulher judia da tribo de Judá, que dá à luz a Jesus, e ela é perseguida por um tirano chamado Herodes, que mata todas as criancinhas de Belém, que queria achar a criança para matar, esse quadro é revivido por João aqui. Porque João fala que vê a mulher vestida de sol, e ela está sendo perseguida por um dragão. Tem a imagem do dragão aí? Olha a imagem do dragão. Eu vou ler enquanto ele coloca a imagem assim. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou a 3ª parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes de continuar. Existe uma... Conseguiu colocar o dragão? O dragão diante da mulher para devorar o filhinho dela que está para nascer. Estão vendo aí? Olha, a inteligência artificial hoje faz tudo, né? Existe uma coisa também para o pessoal entender, chama-se Midrash. Parece até bolacha de chocolate, né? Midrash. Comam bolachas Midrash. Bolachas Midrash, feita do mais puro leite de coco. Midrash, na verdade, vem do hebraico darash, ou derash, que significa interpretar. Uma das maneiras que Deus tinha de revelar a profecia para o povo era misturar a história do povo de Deus com a história do Messias de Deus. Por isso que em Isaías capítulo 53, ele fala do Eved Adonai, do servo de Deus que sofre, e parece às vezes que você está lendo sobre Israel, às vezes é sobre o Messias. Lá no Novo Testamento, o profeta fala o seguinte, e Jesus saiu do Egito para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Mas ali no Antigo Testamento, o Egito chamei meu filho, eu chamei Israel do Egito. Mas aqui ele fala, e chamei o Messias do Egito. Por que isso? É porque Deus se importa tanto conosco, que a nossa história também é a história dele. De dor e sofrimento. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo, estava perseguindo a igreja, ele viu uma luz diante dele no caminho de Damasco, e a luz falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 6. Curioso, Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas ele falou, porque me persegue. Seria mais ou menos como se alguém fizesse mal para o Noah, e você vai lá tirar satisfação.
O cara, não é que esse menino não. Meu amigo, mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Então com Deus é a mesma coisa. A história do povo mistura com a história do Messias. Tá certo? Então João está vendo a história do povo de Deus misturada com a história do Messias. E como Maria era uma judia que deu à luz a Jesus e ela também foi perseguida por Herodes, a Igreja Católica, então, com base nisso, tem uma imagem de Maria que quem for católico que está assistindo vai reconhecer. Você que tem aquela imagem aí que eu pedi? Olha essa imagem, chamada Nossa Senhora da Assunção. Ela mostra Maria, olha lá, esse é um quadro católico. Ela tem Maria pisando na lua, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, tá bem? Só que ela já não está mais grávida. Algumas imagens de Maria, Nossa Senhora da Assunção, ainda mostram o dragão debaixo dela. Que eu já vi em algumas igrejas católicas, tem imagem de Maria, ela sim, e debaixo dela uma serpente toda assim retorcida, porque é o dragão. O dragão e serpente é a mesma coisa aqui. Entendi. Então, recapitulando, é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E o dragão, quem que é? Os inimigos do povo de Deus. Outra coisa interessante, na Bíblia, eles misturam às vezes símbolos de potências com símbolos de monstros. Não é só na Bíblia, não. Se você for estudar a arqueologia da Pérsia, da Babilônia, mesmo do Egito, ou até Roma, você vê que eles simbolizavam os grandes poderes por grandes monstros. Então, se eu quero falar, por exemplo, dos Estados Unidos, eu vou falar de um monstro. Se eu quero falar da Rússia, eu vou falar de outro monstro. É a maneira simbólica de falar de um poder. Então, que monstro era esse que estava perseguindo a mulher? Esse monstro aqui, ao mesmo tempo, ele é o diabo e é o Império Romano. Porque na época de João, quem mandou João preso pela ilha de Patmos? Império Romano. Quem perseguiu a igreja? Império Romano. Nero, aqui no caso era Domiciano, era Roma. E ao mesmo tempo Roma é o diabo. Peraí, Rodrigo, agora me confundi um pouquinho. É Roma ou é o diabo? Veja bem, nós com o nosso olhar carnal, a gente só vê a pessoa agindo. Por exemplo, eu só vejo Lenin matando um monte de gente, mas o profeta vê Lenin e o diabo agindo através de Lenin. Entendi. Eu vejo apenas um grande pregador do evangelho, mas o profeta vê o pregador e o Espírito de Deus falando através daquele pregador. Quem tem a visão espiritual, lembra daquele filme, fugiu o nome agora, que era egípcio, que o pessoal puxava o portal do tempo Stargate? assim. Stargate. Que tinha ao mesmo tempo um universo paralelo. É mais ou menos como se fosse um universo paralelo. Você entendeu? Quando você tem uma relação espiritual com Deus, você vê mais do que simplesmente coisas humanas. Entendi. Você vê o mundo espiritual por trás daquilo. Seja o mundo espiritual do bem, falei, o Espírito Santo usando um pregador para falar de Jesus para mim, seja o mundo do mal, o diabo tomando um ditador para promover uma carnificina. Entendi. Isso não retira a responsabilidade humana. Nós não somos marionetes na mão do sagrado. O pregador está sendo usado pelo Espírito Santo, mas ele tem a liberdade dele. O cara do mal, ele está sendo usado pelo mal, mas ele aceitou o mal. Ninguém é marionete. Então aqui, o dragão é ao mesmo tempo o diabo e é ao mesmo tempo Roma, que o diabo estava usando para perseguir a igreja, para perseguir a mulher, para perseguir o povo de Deus. Aí diz que quando o dragão tentou devorar a criança foi arrebatada. O Apocalipse fala que a criança foi arrebatada e foi até o trono de Deus. E quando a criança foi ao trono de Deus, o que aconteceu? Aquela mesma mulher, ela fugiu para o deserto. Então olha a cena. Aqui está a mulher, ela dá a luz ao bebê, o dragão quer devorar o bebê, não consegue porque o bebê é arrebatado para o céu. A mulher foge para o deserto e o dragão vai para o céu atrás do bebê. Só que quando o dragão chega no céu, ele dá com burros na água. Porque ele chega no céu e não é um bebê que vem recebê-lo, é Miguel. Opa! Miguel e seus anjos vieram pelejar. E olha o que diz aqui a Bíblia. Que derrotou... Que derrotou o dragão. Estourou... um terço do céu, né? Exatamente. Lembra que o dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu? Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão.
também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá fazendo uma ligação com a serpente Bingo! do pecado original. Exatamente. E olha que interessante, se a gente lembrar do pecado original, a gente lembra 3 coisas que estão ligadas aqui. A Bíblia, ela conversa. Essa intertextualidade, a Bíblia, os capítulos conversam. Lá no Éden, você tinha uma mulher. Certo. E uma serpente. A serpente falou com a mulher, vocês serão iguais a Deus. Não foi o que a serpente falou? Se comer do fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Interessante que aqui, o ser que combate a serpente no céu e a expulsa, chama-se Miguel. Sabe o que significa Miguel? Não. É um nome em hebraico. Mi, em hebraico, é quem. Mi pode ser quem ou de onde, mas aqui no caso é quem. Então, Mi-ra-el. Quem é como Deus? Que é uma pergunta retórica. Ninguém. Entendi. Miguel significa em hebraico, Mi-ra-el, ninguém é como Deus. Porque seria uma resposta para seria uma resposta para o Lúcifer, para a serpente. Essa passagem, o nome Miguel, desmente a fala da serpente. Vocês serão iguais a Deus. Não, exato. Ninguém é como Deus. Quem é como Deus? E mais, lá ele prometeu, eu colocarei inimizade entre você e a descendência da serpente. Entre o seu descendente, Eva, e a serpente. O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos ler primeiro o texto de Gênesis, capítulo 3, onde Deus falou essa promessa para Eva logo depois da queda. Que isso aqui é lindo, porque Eva foi a primeira a comer do fruto, depois que Adão comeu. Então, como ela comeu do fruto, Deus deu uma esperança. Deus falou o seguinte, Eva, você comeu do fruto, mas será do ventre de uma mulher que virá a salvação. Por isso que o nome Eva significa em hebraico Ava, aquela que traz a vida. Ah, é? Olha que interessante. Aquela que trouxe a desgraceira, porque ela comeu primeiro do fruto, ela também vai trazer a vida. E Deus prometeu para ela assim, olha. Só ler aqui, ó. Porém inimizade, quando Deus falou para a serpente, que é o dragão. Porém inimizade entre você e a mulher. Porém inimizade entre você e a mulher. Mulher é povo de Deus. O dragão está durante toda a história tentando destruir a mulher, que é o povo de Deus. Entre a sua descendência... De quem? Eva? De Eva. Perdão, entre a sua descendência da serpente. E o descendente dela, da mulher. Tá falando de Cristo? De Cristo. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, serpente, eu vou colocar inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher. Esse vai ferir o calcanhar. Aí aqui eu vou entrar num ponto polêmico. Então, Cristo pisa na cabeça, mas tem o calcanhar? Por que o calcanhar? O diabo feriu Cristo na cruz. Ah, tá. Mas a vitória final... É de Cristo. Tá. Mas ele feriu o calcanhar. E feriu o calcanhar aí no encalço do outro. Sabe? Fala de Dan, que é aquele que fica no encalço dos outros. Então a gente vê um retrato claro entre isso aqui e Apocalipse capítulo 12. Entendi. Agora a serpente é expulsa do céu. Ela é expulsa. E quando ela é expulsa, tem uma vitória no céu. A galera grita, comemora e fala assim, agora... Aí fala assim, olha, ele foi atirado para a terra, ele e seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante de dia e de noite. Foi expulso. Aí a Bíblia termina dizendo assim, quando o dragão... Por isso, celebrem, ó céus, e vocês que neles habitam, mas ai da terra e do mar,